Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma live com o Sentinela. Oremos a Deus, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos uma vez mais, o Senhor nos concede a vida, a oportunidade de nos humilhar na tua presença, clamarmos por misericórdia e reconhecer nossas misérias. Nesta terceira vigília da madrugada, nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo seja conosco, nos ajude a caminhar na fé, em meio ao caos que assola a humanidade, em meio aos erros doutrinários que fazem vidas errarem o caminho. Que possamos ser sal, que possamos ser luz, que possamos, Senhor, ó Pai, ajudar de alguma forma estas vidas que estão à deriva na fé, que eles encontrem o caminho pela tua palavra, porque o teu povo se perde, porque lhe falta conhecimento. Ó Deus poderoso e eterno, santo de Israel, vai abençoando nossa casa, nossa família, que a tua graça nos ajude uma vez mais. Oramos pela vida dos nossos irmãos, pela vida da minha mãe. Que o Senhor alcance com salvação aqueles que ainda não aceitaram a fé. Que as famílias que têm sido arruinadas pelas drogas, pelo vício do álcool, só o Senhor para fazer uma grande obra nesta vida. Fica conosco uma vez mais. Nos ajuda, Senhor, em meio ao caos, louvar-te e glorificar o teu nome. Fica conosco, nós te pedimos a bênção, que enriquece e que não acrescenta dores. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai do Senhor para os irmãos, Pai do Senhor, família Sentinela. Deixa eu ver quem está aqui conosco nessa madrugada. Se eu fosse você, eu compartilhava aí que hoje o culto vai ser longo. Hoje o culto vai ser longo, hein, meu irmão? Hoje parece que quem tá agendado aí é a missioneira da última hora, a missionária Jaqueline na Igreja Triunfal. Se eu fosse você, eu compartilhava com 500 pessoas até travar aí. Amém? Deus abençoe nosso irmão Felipe aí dos Anjos, Rita Gonzaga, Lucas Nascimento, Lúcia Ribeiro, Catarina Abreu. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu ia compartilhando aí com todo mundo, meu irmão. Vai compartilhando até travar o celular. Missionária Jaqueline já tá conosco aqui nesta madrugada. Louvado Gabriel Vieira, Jô. Vamos aguardar o povo chegando aí, meus irmãos, que eu já vou cantar uns corinhos aqui, já vou passar para a missionária, ela vai ficar à vontade nessa madrugada. É muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missionária aqui nos dá honra já da tua presença conosco aqui nessa madrugada, já desde o começo do culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos vai compartilhando, nos ajudando aí para que possamos, em nome de Jesus, alcançar mais vida. Nossa irmã Lene é a paz do Senhor Jesus, amém? Deixa eu ver se a gente canta um hino aqui e vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, olhem por nós aí que eu vou falar para vocês, meus irmãos. O Satanás tá bravo, Satanás tá bravo. Satanás tá bravo. É você fazendo, sendo reprovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus vai dar a vitória, nós não vai. Nós vamos continuar aqui, meu irmão, perseverando na caminhada, tá bom? Vamos continuar aqui na caminhada. É só pelo sangue mesmo, amém? Vamos ver se a gente consegue cantar o pelo sangue aqui, o 192. Meu irmão, vou falar pra você, não é fácil não, mas o adversário só se levanta pra derrubar mesmo. Ele não levanta pra cair não, porque ele já tá caído. Ele levanta pra tentar derrubar quem tá de pé. Porque a Bíblia diz, olha quem tá de pé para que não caia, né? Então, vai vigiando na terra aí, meu irmão. Não presta atenção, não se esconde no culto do tabernáculo não, que você vai ver só, você vai parar. Amém? Vamos cantar o hino 92 aí, já vou passar para a missionária Jaqueline. Se você puder compartilhar com os irmãos aí, Cristiano Santos, Deus nos abençoe. Compartilha, meus irmãos, compartilha para que possamos alcançar mais vidas através do seu compartilhamento aí. Amém? Nós somos a família Sentinela, estamos aqui de segunda a sexta-feira, à meia-noite até 1 da madrugada, não passa da 1 hora da manhã não. Já faz 4 anos que nós estamos aqui
por uma necessidade pessoal, estamos orando, clamando a Deus. É assim o povo que se já chega, a gente vai orando e Deus vai nos abençoando e o nome do Senhor em tudo vai sendo glorificado. Amém? Sabendo que nos resta pouco tempo, que possamos, em nome de Jesus, que nos humilharmos, clamarmos a Deus, porque só através da oração a gente consegue chegar, meu irmão. Não existe vitória sem oração. Você pode cantar, você pode ser crente de carteirinha, ter 100 anos de igreja, não tem problema. Pode ter até 200 anos de igreja. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai chegar a lugar nenhum. Não existe vida com Deus se não existir uma vida de oração. Amém? É isso que as pessoas não entenderam com nossos pais da fé. Vamos tentar louvar? O hino 192 já vou passar para a missionária. E ela vai ficar à vontade. E quando ela terminar, a gente dobra o joelho e ora. Amém? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém, igreja? Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco nessa madrugada. Adriano Oliveira, Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Missionária Jaqueline já manda a solicitação para nós, já vou transferir a direção do vosso trabalho nesta madrugada, irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando pela primeira vez aí. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, no Instagram, Família Sentinela, louvando e clamando a Deus, pedindo graça e misericórdia, porque os dias são trabalhosos. Mas aquele que nos chamou, meu irmão, aleluia, ele é poderoso para fazer muito. Que a missionária Jaqueline já está chegando e ela vai estar fogo na alma dos filisteus. Olha essa madrugada, em nome de Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, missionário. Deus abençoe a missionária Jaqueline. Uma vez mais, nos dá a honra da tua presença. É difícil agendar ela. Ela é mais difícil falar com ela do que com o Bolsonaro que voltou para o Brasil. Meu Deus do céu. Eita, Deus glória. abençoe, seja bem-vindo. Pode tacar fogo na Arraial dos Filisteus. Fala tudo aquilo que o Senhor tem colocado em vossos corações. Família Sentinela pronta para ouvi-la. Um prazer ter lá conosco. Ficamos felizes e honrados com a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a meia-noite é só para os valentes de Davi que se encontram na caverna de Adulão. Eita, agora, deixa eu mudar de lugar aqui que tá escuro ali onde eu tô. Peraí, aqui ficou melhor. Eita, glória. Fica à vontade. Aqui você manda na casa. Você manda quem pode, obedece quem quer aprender. Eita, glória, Pai do Senhor, meu irmão. Que saudade, rapaz. Eu tava olhando ali, que a última que eu preguei faz 5 meses atrás. E nem parece tudo isso, hein? Parece. O tempo tá passando muito depressa. Meu
Deus, a gente fez umas viagens aí, voltou e entrou na prova, e saiu da prova, e entrou na prova de novo. A hora que você percebe, passou um ano. É verdade. Como as provas parece que ela camufla o tempo, né? Quando você vê o tempo, passou. É Verdade, interessante. verdade. E é uma Quando honra você estar vê, com você vocês de passou do novo, outro com lado, saudade. passou uma prova, já entra em outra. Fala, mas já passei essa, aí já estou Meu em outra, Deus. mas nem descansei ainda. Não fala de prova não, varão. Porque, ó, Né? um dia nós tomamos um Não é café fácil, e não. conta aí as mazelas aí, mas Deus tem dado vitória. Graças a Deus. Tô meio rouca aí, como sempre, já sou rouca de natural, mas acabei de dar aula também, a voz já tá um pouco cansada, mas vamos que Deus vai falar conosco Vamos em lá. nome de Jesus. Doutora de teologia é outra coisa, né? A gente tá aqui para aprender. A gente abaixa a cabeça e aprende. Vamos aprender com a doutora nessa Com a madrugada. glória de Deus. Deus abençoe, irmão João Luiz, pela oportunidade. Sentinela está no meu coração. E Deus sabe aí que se a gente tivesse mais tempo, eu estaria aí toda semana, mas Deus vai preparar o tempo. Tem o tempo de batalhar, tem o tempo de descansar. O Senhor sabe. Eu preciso, Então, pe- eu quero. eu preciso pegar esse tempo de descansar, viu? Eu não sei quando É vai igual chegar. Eu acho que aquele, quando eu morrer, eu descanso. é igual aquele meme lá, Senhor amado, cadê eu já estou preparada para o tempo os humilhados serão exaltados. Já estou preparado para o tempo da exaltação. Brincadeira à parte, meus irmãos, a parte do Senhor, todos que estão aí na live. Eita, saudade, meu Deus. Glória a Deus, o carinho de vocês aí. Deus abençoe. Eu queria, já que o irmão João Luiz sempre dá tempo aí para mim, à vontade, eita, glória. O irmão João Luiz honra a gente demais. Eu queria que vocês abrissem aí em 1 Timóteo, capítulo 4. Foi a palavra que o Senhor me confiou para essa live dessa noite. E que o Senhor aí fale com vocês nesses dias maus que estamos vivendo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo é o 11. Eu vou ler aqui para a gente explanar a mensagem aqui do Senhor. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Isso, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 até o 16. Aqui, meus irmãos, é uma palavra bem simples, doutrinária para o nosso coração hoje. Eu digo que hoje o tempo é dessas palavras. Toda a Bíblia, todos os 66 livros têm que ser pregados. Não tem nenhum livro aqui que não deve ou deve ser menos pregado, mas eu sinto a necessidade de pegar essas cartas do apóstolo Paulo nesses últimos dias para explanar o dever da igreja, explanar o dever do cristão. Porque nós precisamos agora trabalhar no caráter daquele que se acha e fala que é salvo. Eu queria dar um tema nessa mensagem, que é um cristão aprovado. Um cristão aprovado. Paulo está falando aqui com o seu filho da fé, Timóteo. Nós sabemos que Paulo discipulou Timóteo e também elogia a mãe e a avó de Timóteo pelo bom ensino que o criou, com certeza, na sua criancice, na sua adolescência. Paulo vai exemplificar como começa dentro de casa o bom exemplo e a boa reputação sendo marcas de um verdadeiro cristão. Mas aqui Paulo, como um discipulador de Timóteo, de tantas instruções que ele dá nas duas cartas de Timóteo e nas suas outras,
Essa daqui me chama a atenção, porque ele está ensinando Timóteo a trabalhar na obra. Ele está ensinando Timóteo a perseverar. Ele está ensinando Timóteo a não se envergonhar quando a perseguição vir. Ele está ensinando Timóteo a, se for preso, não negar o nome de Cristo. Como ele que está preso, não o nega. Nós sabemos que a segunda epístola do apóstolo é onde ele será morto. Segunda Timóteo. É a carta final. E aqui ele vai falar, ordene e ensine essas coisas. Que coisas? As coisas que ele fala nos versículos acima do contexto do capítulo. Ele vai falar que tudo que Deus criou é bom. Ele vai falar para não seguir doutrinas de demônios e espíritos enganadores com falsos ensinamentos religiosos. Ele vai falar dos homens hipócritas e mentirosos, para que a gente não se associe com aquele que fala que é uma coisa, mas faz outra. Ele vai falar de diversas coisas nos versículos acima, mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o versículo 11. Ordene e ensine essas coisas. E o 12. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Mas eu acho interessante que a Bíblia não se contradiz, irmão João Luiz, porque Paulo vai falar que quando fosse consagrar um obreiro, não deveria ser néofito, não deveria ser novo convertido. Mas a palavra novo aqui, no original, não é questão de ser alguém jovem, é alguém que não foi experimentado. E aqui ele não está entrando em contradição dizendo assim, você é um pastor novo, Timóteo. Você é alguém que dirige a igreja novo e não pode. Não, ele está dizendo, você é novo, mas você já tem conduta. Você é novo, mas você já tem reputação. Você é novo, mas foi criado direito na doutrina e pode hoje ser um líder. Ele não está dizendo que alguém novo não pode ser um ministro. Ele não está dizendo que alguém novo não pode ser um líder. Ele está dizendo, pode até ser novo, mas tem que ter caráter. Pode até ser novo, mas tem que ter conduta. Pode até ser novo, mas tem que ser experimentado. Porque tem pessoas que são mais velhas e não são experimentadas. Paulo não está falando de idade. Às vezes tem um jovem na nossa igreja com 16 anos com caráter, mas tem um obreiro que já está 30 anos no ministério que ainda mente, que ainda é caloteiro, que ainda é corrupto. Então Paulo não está dizendo de idade. Paulo está dizendo de quem nasceu de novo e conhece a Cristo. E ele vai dizer que ninguém despreze você, Timóteo, por ser jovem. Porque você é jovem, mas só que você aprendeu direito. Você é jovem, mas você pratica a sã doutrina. Você é jovem e pode ensinar os mais velhos porque tem andado com honra diante do seu Deus. E aí ele vai dizer assim, ninguém te despreze por isso. Mas seja um exemplo. No quê? E Paulo vai falar aqui de 4 coisas. Desculpa, 5 coisas que nós vamos explanar nessa noite. Paulo vai falar, seja um exemplo na palavra, seja um exemplo na conduta, seja um exemplo no amor, seja um exemplo na fé e seja um exemplo na pureza. Olha que forte. Vamos explanar isso aqui um pouco, nesses minutos que nos resta. Na palavra, Paulo está dizendo assim, quem quer ensinar, quem quer ter moral diante dos homens e até diante dos demônios, quem quer ter autorização e autoridade no reino de Deus, tem que ser alguém que é exemplo na palavra. E o que é a palavra? A palavra é a sã doutrina. É alguém que conhece do que Deus gosta. É alguém que pratica o que os mandamentos dizem. Jesus falou, ei, se vocês amam ao Pai, se vocês me amam, vocês obedecerão os mandamentos. Vocês estarão dentro, inseridos da palavra. Meus irmãos que estão ouvindo eu hoje aqui, nós sabemos que ninguém é santo por conta própria. É impossível o homem ser santo. Impossível o homem andar em retidão, a não ser que ele esteja em Cristo. A não ser que o Espírito esteja nele. Porque se o Espírito está nele, ele consegue ser santo, porque o Espírito santifica. Quando alguém tenta ser bom por conta própria, é inútil tudo esse trabalho que ele tenta fazer. Mas quando eu estou na videira, quando eu estou em Cristo, eu farei obras maiores. E as obras maiores não é curar alguém somente. Não é só levantar alguém do caixão ressuscitado. Fazer obras maiores é ter o caráter dele. É conseguir ser a imagem e semelhança dele na retidão.
na conduta, do jeito que falo com as pessoas, do jeito que eu trato as situações. Eu vinha falando com meu marido depois da aula, ele foi me buscar e eu disse: Cristiano, as pessoas, os cristãos estão faltando sabedoria. Sabedoria para agir, sabedoria no meio da prova, sabedoria para responder quando vem uma afronta. Estamos todos armados, preparando para rebater, mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Nós precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a sã doutrina. Se Paulo fala de uma sã doutrina, é porque tem uma doutrina doente. Tem uma aí que Satanás coloca no coração dos homens para ser pregada. Uma doutrina fora da verdadeira. Que é aquele ainda de que não, eu não preciso levar afronta. Não, eu tenho que ter um tempo para poder dirigir. Perdoar, eu preciso ter um tempo para engolir. Deixa eu falar uma coisa. Não engula o sapo, filhão. Você como crente vai engolir o boi inteiro, a manada inteira, se Deus mandar. Porque você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Deus. Precisamos de bons exemplos, como Paulo está dizendo para Timóteo. Seja exemplo para essa geração. Você precisa acalmar situações quando elas estiverem em tempestade. Quando você chegar, a coisa melhora, a coisa não piora. Mas tem crentes que quando ele chega, o negócio fica ruim. Mas Deus está dizendo assim: não, eu dei lá o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado aqueles que choram, aqueles que clamam por justiça. Nós precisamos voltar para a sã doutrina. Timóteo, seja um exemplo em cumprir o que está escrito. Porque se você cumpre o que está escrito, pessoas olharão para você. E também verão Cristo em você e terão forças de cumprir. Quando alguém vê você forte, irmão João Luiz, a pessoa prossegue e fala: peraí, se o irmão João Luiz ainda está aguentando porrada, ainda está de pé, eu aguento mais um dia. Mas o irmão, se cair, automaticamente levará alguns a cair que não estão olhando para Cristo, mas estão olhando Cristo através do irmão. E tem pessoas que falam: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas se nós somos aqui na terra aqueles que representam Ele, como as pessoas não olharão para nós? Elas estão olhando para nós. E continuarão olhando. Por isso que precisamos ser exemplo naquilo que Deus quer que a gente seja. Ele vai dizer: seja um exemplo na doutrina. Pratique o que está escrito. E hoje a moda não é mais falar, né, a verdade. A moda hoje é mentir. A moda hoje é ser corrupto. A moda hoje é dar tristeza. É o cristão dando um jeitinho. É o cristão passando na frente dos outros. É o cristão se corrompendo nas pequenas coisas. É o cristão assinando algo que não era para ele assinar, colocando o nome dele, aquilo ali para beneficiar alguém. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque senão vai ficar feio. Mas eu tenho visto relatos de cristãos não dando testemunho, passando na frente de outras pessoas e ainda querem ter autoridade para expulsar demônios. Querem ter autoridade, querem ter autorização do céu para fazer grandes coisas. Ainda falam: eu quero ser como Elias, eu quero ser como Eliseu. Mas primeiro, filho, segue a palavra, porque esses homens seguiram a palavra. Aquilo que era de revelação para eles, eles exerciam. Então, seja um exemplo na sã doutrina. Segunda coisa que você tem que ser exemplo, Timóteo, na conduta. Agora pegou, porque conduta vai falar aqui no esboço que Deus me deu de 3 coisas dentro da conduta de um homem de Deus aprovado. Ele é justo, ele é sensato, e ele é equilibrado. Ele é alguém que não faz vergonha pelo nome de Deus aonde ele está. É alguém que examina o que tem que falar, como tem que agir, o ambiente que ele está inserido, qual é a resposta que ele dá. Nós devemos pedir para o Senhor: Senhor, me dá condições de responder a cada um como convém. Me dá sabedoria no meio da dor, me dá sabedoria no dia que eu estiver irada. Porque na ira manifesta a minha carne, mas não manifesta a glória de Deus. Conduta. Timóteo, seja um exemplo na conduta. Seja justo. Seja equilibrado. Seja alguém que representa a glória de Cristo. E nós temos visto, irmão João Luiz, e os irmãos podem concordar aí. Eu não consigo ouvir vocês, mas vocês podem comentar. Se nós temos tido bons exemplos e boas condutas no nosso meio. Principalmente nesse meio que nós estamos vivendo de tamanho de tanta dor. Não posso deixar de falar o que está acontecendo. Não posso deixar de falar da tragédia hoje em Santa Catarina.
E aí você posta, como eu postei nos meus status, Maranata, Senhor. Cuida dos nossos jovens, das nossas crianças. Mas logo em seguida tem irmãos falando de matar, falando de arrancar a cabeça do cara. Eu quero saber quem nós somos. Nós não estamos preparados para grandes provas, porque nós negamos Cristo na nossa conduta. A cada mídia que aparece na televisão, no Instagram, denuncia o erro. Realmente fique inconformado com a maldade, mas não esqueça quem nós somos. Porque no Apocalipse está escrito que Deus julgará todas as coisas. Eu falava com uma irmã hoje. Eu falei, querida, sabe o que me conforta? Sabe o que me conforta? Que essas crianças já estão no paraíso. E segundo ponto que me conforta é que no Apocalipse diz que o Senhor julgará todas as coisas. E para aquele que não se arrepende de tamanha maldade, tem um inferno preparado. Mas só que nós queremos agora a vingança. Nós queremos agora puxar a peixeira e descontar a afronta. Mas o Senhor está nos chamando. Olha, Timóteo, a sua conduta no meio da dor. Olha a sua conduta no meio do mal. Olha a sua conduta no meio dos ímpios. Olha, o que nós temos necessidade hoje, igreja, é de conduta de um verdadeiro cristão. De conduta de alguém que mostra ser como Cristo. Terceiro, ser exemplo no amor. Agora pegou mais ainda, porque amar tá ficando difícil. Amar representa ser hospitaleiro. Alguém que respeita o outro como imagem e semelhança. Alguém que está disposto a começar de novo quantas vezes for necessário. Alguém que não joga as pessoas no final da fila só porque elas te magoaram. Amor é sacrificial. Amor é receber a dor. E mesmo assim, não virar alguém amargo e ainda continuar amando outras pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que alguém machucou elas, nunca mais elas confiam em ninguém. Elas deram amor, a confiança delas para alguém e do nada agora nunca mais elas querem passar por aquilo. Não. Ei, deixa eu falar algo para você. Não interessa o que te fizer. Não interessa o tamanho da dor, da afronta, da traição. Você é alguém que foi feito para gerar e gerar bons frutos. Não impeça os seus frutos de nascerem só porque foi ofendido ou ofendida. Não impeça os seus frutos de nascerem só porque você foi magoada, foi caluniada, mentiram sobre a sua conduta, armaram calúnia como fizeram com o Daniel. Deixa eu te falar uma coisa, você está na videira. E quem está na videira dá muitos frutos, não é pouco. Não se isente de continuar amando, continuar confiando. Ei, os homens ainda têm jeito. Ei, a humanidade ainda tem jeito sim. Nós sabemos que muitos irão para o inferno, mas tem gente que ainda vai se arrepender. Tem gente que vai voltar ao caminho errado. Então, se tem gente que ainda vai fazer isso, nós ainda temos que pregar, nós ainda temos que perdoar, nós ainda temos que amar. Amor, Timóteo, seja um exemplo no amor. Porque o que estão fazendo comigo, Timóteo, vão fazer com você. Vão fazer com outros. E vocês precisam ter amor para aguentar. E não se contaminarem de uma maneira que não conseguem mais gerar. Porque a raiz da amargura, quando entra, brotando em vossos corações, vai impedir que vocês gerem. Vai impedir que vocês produzam. E Deus não quer você sem produzir. Então faz favor de limpar o coração, desce na olaria, fala para o Senhor te restaurar da dor, porque você precisa continuar ajudando, perdoando, pregando, cantando, precisa continuar fazendo a live, precisa continuar cumprindo as agendas, você precisa continuar porque tem gente esperando a pregação para se arrepender. Aleluia! Quarto, penúltimo, nós já estamos terminando. Fé. Seja um exemplo na fé. O que é fé? Fé é fidelidade. É alguém de intimidade. É alguém de relacionamento. É alguém consagrado. Não adianta ensinar os outros a orarem. Você não é um homem de oração. Você não é uma mulher de oração. Não
adianta ensinar os homens a jejuarem. Você jejua 1 hora e fala que fez jejum. Jejum, querida, é sentir o estômago doer. Jejum é ficar sem se alimentar por determinado tempo em consagração, para que a sua carne morra e o espírito apareça. Não adianta querer ensinar os outros se você não é um exemplo da intimidade. Intimidade, consagração. Ele está dizendo, você, Timóteo, para ser um líder, precisa primeiro fazer essas coisas. Seja um exemplo na fé. A gente fala assim, não grita, mas quem gritou primeiro foi você. Não fala mal, mas quem primeiro falou mal foi você. Estamos necessitando de exemplo. Eu preciso ser mais exemplo. Como mulher de Deus, como missionária, para não ser só mais um título, no meio de tantos, que só tem título, mas não tem nenhuma bagagem do título que carrega. Eu não quero ser mais uma, só com o título de missionária, até porque tem muitas. Eu quero ser alguém que faça diferença. E não para mostrar para os homens, mas para que eu mesmo não seja reprovada naquilo que eu prego. Como a gente consegue pregar o que a gente não vive? Eu prego sobre perdão porque eu fui muito perdoada. Eu prego contra pecado porque eu muito pequei. Seja um exemplo na fé, na intimidade. Seus filhos veem que você tem intimidade. Seu marido, sua esposa vê que você tem intimidade ou você é uma farsa. Uma farsa da religiosidade dentro dos templos. No templo, todo mundo levanta a mão. No templo, nossa, tá tendo visão, profetiza para 4, 5. Fala, meu Deus, nem sabia que Deus usava a minha profecia. Tanto que ela profetizou nesse culto. Mas quando entra dentro do carro, para vir embora do congresso, da festividade, do culto, quando chega em casa, a máscara cai. Porque não consegue ver o diabo dentro da própria casa usando os filhos e ter autoridade para expulsar, ter autoridade para dominar de volta aquilo que Deus te deu. Deus no jardim deu domínio para Adão. Eu falava isso hoje na aula. Deus deu domínio para Adão. Adão perdeu por causa do pecado. Mas em Cristo nós devemos dominar as situações de volta, porque Cristo nos devolveu a autoridade mediante ao seu sangue e a sua justificação. Nós somos perfeitos? Jamais. Perfeito é Ele. Mas nele, por causa do sacrifício perfeito dele, eu consigo ser alguém santificado. Conduta, fé, consagração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falava esses dias com os jovens da minha igreja. Unção, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E unção não é manto, porque isso é movimentos da alegria do nosso espírito de receber o Espírito Santo e nós se alegramos. Movimento na igreja é maravilhoso, mas movimento da igreja não é unção. Movimento na igreja é alegria do Espírito no meu ser. Unção é caráter. Unção de ter autoridade no que fala, no que expulsa, no que ensina. É caráter, é temperamento transformado pelo Evangelho. Unção é alguém que compra e paga. Alguém de unção, alguém de autoridade. É alguém que sabe falar com Deus, mas também sabe falar com os homens. É alguém que tem vida no secreto. Isso se representa no público. É alguém que paga preço para Deus usar. Que é isso, missionário? Heresia. Jesus já pagou o preço. Para de ser ignorante. Jesus pagou o preço pela salvação. Mas intimidade, quem paga o preço é você. Intimidade, quem paga o preço é você. Ele pagou o preço pela salvação. Porque não somos salvos pela obra. Para que ninguém se glorie. Mas intimidade é você que corre atrás para ter. Porque você acha que tem um tribunal de Cristo. Os galardões que vai ser dado para alguns e para outros não. Ambos são salvos. Vai ter crente que é salvo, mas no tribunal de Cristo não tem galardão. Porque não tem obras. As obras mostram a minha salvação. Eu não faço obra para ser salvo. Mas porque eu sou salvo, eu tenho boas obras. Se eu não me engano, acho que foi Martinho Lutero, eu sempre confundo o nome desses caras, se foi Charles Spurgeon, eu sei quem cada um é, mas eu confundo quem falou tal coisa.
que ele diz assim: Deus não precisa das suas obras, mas os seus vizinhos sim. Ai, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deus sabe nada não. Nós também tem que saber. Que isso, missionária? Tá querendo fofocar? Não! Eu estou dizendo que a igreja tem que ver a sua conduta, porque você faz parte de um corpo. E o corpo responde por você e você responde pelo corpo. Não vem com esse negócio não que eu mando na minha vida. Não, filho, se você é do corpo, Deus manda na sua vida e o corpo manda na sua vida também. Nós precisamos estar interligados uns com os outros, boa conduta, irrepreensíveis. E aí o último, senão o irmão João Luiz não ora. E a oração tem que ter, e não é pouco não, porque nós estamos vivendo guerra. Pureza. Seja o exemplo na pureza. Eu vou voltar aqui rapidinho, irmão João Luiz, acho que nós tem tempo, né? Eu vou voltar aqui rapidinho na fé, porque diz assim, né? Não, gente, me perdoe, eu não posso esquecer que eu estou em rede social, que daqui a pouco me processam. Mas deixa eu falar uma coisa. Rapaz, como que você tem coragem de falar? Esse dia eu ouvi de uma crente. Missionária tem dificuldade para ler a Bíblia. Uma coisa é dificuldade de leitura, de entendimento. Ai, você pode estudar, você pode pedir para alguém te auxiliar. Ai, mas eu não gosto. Ai, eu e a Bíblia não dá certo. É o quê, irmã? É o quê que você falou para mim? Você e a Bíblia não dá certo. Não se comparando com os judeus, porque nós não somos judeus. Amamos nossos irmãos, a nossa fé sai dali. Jesus era um judeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os meninos, com 4, 5 anos, no judaísmo, sabem a Torá inteira, sabem o Pentateuco inteiro. E nós não conseguimos decorar um versículo, nem para combater o diabo. Jesus usou a palavra contra Satanás. Que detalhe, irmão João Luiz. Jesus não usou campanha. Mas ele estava em campanha de jejum e oração. Para com graça. Que ele era um homem de consagração. Ele era um homem. Ele era, como homem, consagrado. 24 horas por dia. Para com graça. Campanha não expulsa Satanás, não. É saber usar a palavra e ter autorização e autoridade. É alguém que vive a palavra. Se você vive a palavra, você tem autoridade para usar a palavra. Agora, você não tem autoridade quando você não vive. E aí vem falar para mim que ela e Deus, ela e a Bíblia não se dava bem. Eu falei, rapaz, e tu ainda quer ensinar o povo? É uma vergonha um cristão falar que não jejua, não ora. Eu sei das dificuldades. Eu sei que Satanás mexe, eu sei que vem preguiça, eu sei que vem um monte de coisa, mas a disciplina daquele que quer ter intimidade vai além do seu sentimento de fraqueza naquilo que Deus está pedindo como prioridade. Último, meus irmãos. Pureza. Seja o exemplo na pureza. Cuidado com a corrupção doutrinária e social. Ele está dizendo, para ser um líder, Timóteo, tem que ser puro. Para ser um líder, tem que ter pureza de caráter. Para ser um líder, Timóteo, você precisa ter cuidado com a corrupção. Você vai ver que na carta de Pedro, Pedro vai falar sobre a liderança, sobre os pastores, irmão João Luiz. E ele vai dizer assim, se você quer ser um líder, que não seja por ganância, que seja voluntário, que seja por amor, que não haja como dominadores do rebanho, mas como aqueles que guiam o rebanho, sabendo que o rebanho tem um dono. E o dono não é a liderança. Pega a sua Bíblia aí em Pedro, na carta de Pedro, e vê se a missionária está pregando errado aqui. Não sejam dominadores do rebanho. Vocês não mandam nos outros. Vocês guiam os homens. Alguém que já é avarento, que ama dinheiro, não pode ser um líder. Esse cara vai dar problema na igreja como liderança. Eu não entendo como a gente tem um manual. Tá aqui a Bíblia. Nós temos um manual. E nós não seguimos. Esse cara tem que ser experimentado. Porque senão ele
vai ser um líder corrupto. E aí depois vem alguém... Depois vem alguns que falam assim, não toca no ungido. Pelo amor de Deus, que ungidos? Nós todos somos ungidos. Pega um texto de Crônicas, um versículo só que Deus está falando de profetas. Aí traz para a igreja. Rapaz, tu não é Israel não, tu é cristão, tu é igreja. Nós amamos Israel, nós amamos o povo judeu, são nossos irmãos, mas cada um no seu quadrado. Israel é Israel, igreja é igreja. Não toca no ungido, deixa que Deus pega ele. Então você vai ter que quebrar as cartas de Paulo, que Paulo vai falar assim, que se tem alguma coisa errada na igreja tem que ser denunciado. Aí eu não entendo mais o que nós temos que fazer então. Aí Paulo vai falar assim, ei, deixa que o ímpio, quem julga é Deus. O ímpio, quem trata é Deus. Mas os da casa de Deus, da igreja, quem julga é vocês. Conforme a sua justiça? Não. Conforme a palavra. Se a palavra diz que está errado, filhão, não tem ungido não. Todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo é ungido que é filho de Deus. Todo mundo que aceitou a Cristo é ungido. Não vem com graça não. Se está errado, tem que ter denúncia. Tem que ser exemplo para os outros. Ei, na igreja de Corinto teve expulsão. Aí nós fica, ai, vai expulsar alguém da igreja. Jesus amou. Tá faltando Bíblia. A casa de Deus não é bagunçada. A missionária tá pregando como nunca errou. Rapaz, eu sou a mais pecadora aqui. Já errei, já bagacei tudo. No passado fui irmã falsa. No passado falei mal dos outros. Não tô falando aqui porque eu nunca errei, não. Eu tô falando aqui porque eu, através do poder do Espírito, ele me convenceu do erro. E hoje eu sou alguém melhor. Ninguém prega porque é bom. Ninguém prega porque nunca errou. Nós pregamos porque o Senhor nos santificou. E nos deu autorização para pregar. Então, Timóteo, seja um exemplo na conduta. Seja um exemplo na pureza. Cuidado, viu, Timóteo? Porque depois que alguns souberam que eu estava preso, se corromperam fácil. Você vai ser mais um? É lógico que não está isso na Bíblia, mas eu estou conjecturando. Bom, o tempo já se foi. E eu quero falar para vocês que essa palavra esteja no coração dos irmãos. É tempo da gente se alinhar com a Bíblia. No meio de tanta falsa religiosidade. Rapaz, quanta heresia na internet. Eu sou professora de teologia, mas quanta teologia que não tem nada a ver com a Bíblia. Faça igual os bereanos, vão para a palavra. Vão para a palavra. Nós estamos chegando na época da Páscoa. Hoje eu ensinando meus alunos falando da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, a diferença. Deus abençoe, Felipe. Um abraço, meu irmão. Eu falando da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Para os judeus, em Êxodo capítulo 12, que começa a Páscoa, o Pessá, que é o passar por cima, quando o anjo da morte passou por cima, no Egito. E é o memorial de quando Israel é liberto do Egito. Quero fazer uma pergunta para você. Você é judeu? Você estava no Egito? Não, meu querido. Tu é brasileiro, tu é cristão. Aí Jesus, antes de ser morto, comemorando a última Páscoa dele, ele transfere a Páscoa para a ceia do Senhor. E ele diz, aqui está meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós não temos memória de ter saído do Egito, porque nós nunca saímos do Egito literal. Nós usamos o Egito como pecado, mas não é disso que eu estou falando. Mas nós lembramos da Páscoa, porque o único cordeiro definitivo foi morto e não precisa que mais nenhum seja morto. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, toda vez que nós ceiamos, nós lembramos da Páscoa de Cristo, que é alguém que morreu e ressuscitou, é o sangue vivo. E aí a gente vê a igreja judaizando as coisas. Nós vemos igreja se curvando diante de Arca da Aliança. Eu vou denunciar tudo. Diante de Menorá. Isso era a sombra das coisas que viriam. Cristo é a Arca da Aliança. Cristo é a Menorá. Cristo é o tabernáculo. Não precisamos dos rudimentos antigos. Porque agora o que é definitivo chegou. Então eu quero agradecer essa live. Eu aproveitei que fiquei 5 meses sem pregar. Estou pregando agora até extrapolar. Quero agradecer ao irmão João Luiz. A irmã Josi, ama a vida de vocês, a todos da live. A irmã Moreninha do Ceará está aí, a Márcia Rodrigues. Deus te abençoe, meu amor, te amo, saudade de vocês. Logo mais estou no Ceará aí, meu tio Ricardo. Tá tudo aí na live, o povo do Ceará, irmão João Luiz. Olha que glória aí.
Que Sejam Deus bem-vindos. abençoe, João Luiz, pela oportunidade de pregar o evangelho nesse canal que é aberto. Amém. Que deixa realmente o evangelho ser pregado com toda a liberdade. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a missionária Jaqueline, um prazer tê-la conosco uma vez mais. A missionária pregando, eu fico contente que eu falo para os irmãos estão tão enjoados de mim. Aí eu fico contente quando eu vejo a irmã pregando, eu falo, aí, tá vendo só? Só mudou o visual, a aparência, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos aqui são bem doutrinados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só se percebe. E os crentes que não gostam de ler Bíblia é porque ele tem muita facilidade de decorar o Big Brother, que é as artistas da novela, quem é os artistas, jogador de futebol, que posição joga, mas para decorar um versículo e a Bíblia não tem facilidade, né? Mas para as coisas do mundo tem uma facilidade para decorar tão fácil. É Só verdade. que aqui você entra. Não tem pra você aqui. Aqui você não vai passar a mão na tua cabeça, porque eu não sou cabeleireiro. Aqui você entra pela palavra, ou você muda de vida, pela palavra, ou você fica só brincando de ser crente. Pode fazer o que você quiser, você só não vai entrar no céu. Porque Sabe, o irmão céu João Luiz, a João Ribeiro, Deus abençoe minha querida, seu carinho. Irmão João Luiz, deixa eu falar algo. A gente pega os grandes homens avivalistas, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, que foi missionário ali na China. Nós pegamos Billy Graham, contemporâneo que acabou de falecer, né, ganhava almas e almas nos estádios. Nós pegamos grandes homens que Deus curou nas grandes missões que teve em todo lugar, nas Índias Orientais, nas tribos indígenas, e a gente se admira quando a gente ensina sobre eles. Eu vejo os alunos com os olhos brilhando quando eu ensino sobre missiologia. Grandes homens missionários que ressuscitaram mortos, que ganharam tribos canibais inteiras. Ó, o tio Ricardo tá rindo de você, que você falou, não sou cabeleireiro aí, ó. E aí, tio Ricardo, vai aprendendo aí, vai anotando as pérolas aí do Sentinela. E aí, irmão João Luiz, a gente paga o preço que esse cara pagou na intimidade para fazer o que Deus... Para fazer da forma que eles fizeram através do poder de Deus, nós não pagamos. E nós queremos ser igual a esses caras. Difícil. Não, é verdade. Vamos terminar aqui conversando com a missionária, uma live diferenciada. Os irmãos, fiquem em paz. Amanhã a gente ora pelos 2 dias. Fique tranquilo. Amém. Missionária, esse dia eu estava falando para os irmãos, toda vez que eu estava fraco na fé, eu mostro esse livro para os irmãos. Os Heróis da Fé. Tá, ó, é que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Tá tudo riscado. Eu já li umas 20 vezes esse livro. Toda vez que eu estava fraco e desanimado, eu falo para os irmãos, eu não sou crente, não. Eu estou 4 anos aqui, lutando contra a minha carne. Se você quiser lutar contra a sua, você vem comigo. Eu não vou. Você não vai ser santificado pela minha oração, não. Eu estou lutando contra. Eu estou fazendo a minha parte para tentar melhorar um pouquinho. Irmão, você lê um livro desse, você fala, você não sou crente, não. Eu não sou crente, não. É Charles Spurgeon, é Savonarola, é John Bunyan. Meu Deus. O testemunho de John Wesley, é Moody, é Charlie Pampini. Meus irmãos, vai enganar o guarda. A gente não é crente, não. A gente não é crente. Aí, quer que eu fico brincando aqui, sabe? Aí a gente ainda é afrontado, caluniado. A gente, misericórdia, quero. Mas eu falei para os irmãos ontem que eu tenho lombo de rinoceronte. Lombo de rinoceronte. Pode bater que não tem problema, meu irmão. Eu nasci apanhando, vou morrer apanhando, mas não tem problema. Apanhando direto desde novembro. Eu sei que crente não está apanhando, mas desde novembro eu estou apanhando. É luta dentro de cá, é luta fora, é fique, vai embora. Olha, é luta dentro. Não tem por onde escapar. Por onde você vai, por uma porta que você entra, é luta. Pro crente fiel, tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas um crente, quando é fiel e obediente à palavra, quando ele abre a boca, você sente a presença. O nosso símbolo, irmão João Luiz, é a cruz. E quando eu estudo sobre esses grandes homens, eu falo, Senhor, qual é a diferença entre eu e eles? Aí o Senhor fala assim, é o tamanho da intimidade, Jaqueline. É o tamanho da intimidade. Porque eu falei que vocês fariam obras maiores do que eu. Eu avisei vocês. Mas vocês não tomaram a herança daquilo. Não tomaram a herança daquilo. Então, quando a gente fala, nossa, a gente vai falar do John Hus, que foi morto na fogueira. Nós vamos falar do Coliseu, dos cristãos que iam cantando para as arenas, ser mortos por leões. E a gente canta aquele hino maravilhoso da Ilião Oliveira, né?
sempre vou lembrar da coragem do amor. A gente canta aquele hino, a gente chora. Mas canta. É a Mas geração e que aí, canta, meus amigos? canta, mas não vive, canta, mas não vive, prega, mas não vive. Vai enganando e sendo enganado, vindo de mal a pior. Não tem problema. Não tem problema. Mas na hora de Missionária, você testar a unção, você não consegue ser fingido, a máscara cai. Ai, não consegue dar uma saudação esse povo. É. Hoje os púlpitos estão repletos de gente que não consegue orar 5 minutos. Não conseguem, não conseguem. Ou ler uma palavra, você vê até o problema com a leitura, e não é, irmãos, aqui eu não estou falando aqui com alguém simples, não leigo, misericórdia. Eu estou dizendo de quem não lê Bíblia, que não gosta, Não, e quando vai falar na igreja, não sabe nem o que está falando. Ou alguém ser simples, ler uma palavra com dificuldade, amém, irmãos. Amém. Mas a pessoa tem unção, ela ama a Deus. Eu estou dizendo que quem só pega a Bíblia é na igreja. Fica muito difícil. Missionária, Deus abençoe, mas é isso que nós estamos vivendo. É verdade. Nós estamos vivendo. E vou falar para ti, quanto mais você seja, você luta para ser cristão mais ou menos fiel, mais ou menos ainda. Você incomoda tanto o povo dentro da casa. Nem me fala, nem me fala. Eu já estão aí olhando torto para mim faz tempo, rapaz. Já tem se eu aparecer morta aí, como João Batista, não fiquem tristes não, porque eu morri pelo evangelho, porque o que estão olhando torto para mim aí, tentando calar minha voz, não é pouco não. Ixi, já cortaram agenda, já cortaram um monte de coisa já. É denunciando o sistema, é denunciando o erro, é Deus me usando. Não, não é sem amor, porque a Bíblia vai dizer para disciplinar em amor. Mas não estão dispostos a mudar pela palavra, porque está cômodo da forma que está. O sistema gera muito, né, mencionado? O sistema gera muito. O sistema gera muita gordura. E os que estão comendo da gordura da mesa não querem sair da mesa para denunciar nada. Não querem. São os até porque parasitas, não tem coragem de enfrentar. Eu falo, é os mercenários da fé, da última hora. São os mercenários da fé. Agora eu profetizo que essa geração aqui vai ter gente igual João Batista. Como Pedro, que vai pregar o evangelho verdadeiro, como João, como os discípulos depois do Pentecoste. Eu profetizo que nós não estamos sozinhos, irmão. Meu sonho era ser igual João Batista. Nós não estamos sozinhos, meu irmão João Luiz. Tem gente que ainda não se curvou a Baal, não. Louvado seja o nome do Senhor. Missionário, Deus abençoe, que Deus continue te usando cada vez mais. Estamos aqui orando por vós, mesmo com os irmãos não entram na live. A gente sempre apresenta os irmãos das nossas famílias. E vamos aqui, em duração do coro. Ore pela nossa saúde. Estamos um pouco debilitados na saúde. Mas eu creio na oração dos santos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, missionário. Deixa eu usar. Obrigado. Beijo. Missionária Jaqueline, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco pela primeira vez aqui. Nós somos a família Sentinela. Estamos aqui, já fez, mês de março agora, passou 4 anos, sem apoio financeiro de ninguém, sem pedir dinheiro para ninguém. Tá bom, meu irmão? Sem pedir pix para ninguém. Porque começaram a fazer umas lives mercenárias aí, que começaram a querer para pedir pix até nas lives, meu irmão. É o povo que vive da mesa do rei, vive da mesa do rei. Mas aqui nós não pede nada, não. A gente só quer orar pela tua vida. E se Jesus Cristo não fizer, é eu que vou fazer na minha oração. Se você agora entrar pelo caminho da renúncia, da obediência à palavra, da consagração, do jejum, a tua vida vai dar tudo certo. Amanhã faz 3 anos pelo Facebook. A missionária Jussara de Sena. 4 anos que nós já estamos aqui. Amém? E nós estamos aqui, não vamos parar. Vamos até o final. Agora, se você quiser matar a carne, vem pro espiritual, meu irmão. É a meia-noite. Da meia-noite a 1, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, orando, clamando a Deus. Não somos melhores que ninguém. Continuamos errando, continuamos sendo pecadores. Mas o teu caráter tem que ter mudança, tem que ter fruto digno de arrependimento. É inadmissível um crente não tem capacidade de ler a Bíblia, mas tem capacidade para assistir um Big Brother, para assistir uma novela, para assistir o Datena, para assistir a Record. Tudo lixo, tudo esgoto que você está colocando em frente da tua frente. E você não põe a fonte de água viva, que é a palavra de Deus. E quer que Deus te abençoe. Não vai te abençoar nunca, porque você não mudou.
Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Deus os abençoe, os irmãos, em nome de Jesus. É meia-noite e 53, já 55. Eu vou orar assim mesmo, não vou nem... Amanhã a gente ora dobrado, tá, meus irmãos? Não sei se tem alguém agendado para amanhã, mas se não tiver, a gente vai nós mesmos, a gente dá uma reduzida aqui na palavra e a gente ora dobrado, tá bom? Deus abençoe a missionária Jaqueline, Ricardo, Obreiro. Deus abençoe todos os irmãos. Meu irmão, eu não tô aqui para agradar você, para passar a mão na tua cabeça, né? E não sou papagaio para ficar repetindo as mesmas palavras que os outros repetem por aí, não. Mas também você não vai ver eu beijando a mão de ninguém, comendo na mesa do rei. Ou, na verdade, eles querem distância de nós, né, meu irmão? Ou, na verdade, você nem consegue chegar perto, por tanta... O aparato é tão grande que você não consegue nem chegar perto. Dê a benção pentecostal, pastor. Amém. Mas, meu irmão, é isso. O sistema está corrompido, a religiosidade mata, a verdadeira religião, visitar os ossos aflitos e suas tribulações, é você exercer a bondade, a piedade, a beneficência, tá bom? Deus abençoe a missionária Jaqueline, todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar pelo término e a bênção que a missionária Jaqueline, a Jussara já está cobrando. Amém, igreja? Amanhã nós estamos orando dobrado em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Em nome de Cristo, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela oportunidade de uma vez mais de entrarmos na Tua presença. Eu oro por cada lar, por cada família neste momento. Abençoe-nos, ó Pai. Espírito Santo, Espírito Eterno, Espírito de Deus que não se engana, nos ajuda a caminhar. Dá-nos força para permanecer na leitura e na obediência da Tua palavra. Faz uma coisa nova. Levanta servos, homens e mulheres, jovens e crianças, cheios da graça, para pregar, para renúncia, para pregar, para denunciar o pecado nessa última hora. Fica conosco, eu oro, Senhor, levanta uma geração de adoradores que adorem em espírito e em verdade, para a glória de Ti mesmo. Fica conosco, nós te pedimos a bênção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. Amanhã mesmo estaremos de volta, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, compartilhe, comente, nos ajuda a aumentar essa corrente, porque junto de joelhos nós somos mais fortes. Compartilhe até travado ao celular. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.